E aí pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Espero que bem nessa quarentena, né? Esse momento tão difícil. Pessoal, vamos continuar aquelas nossas aulinhas de revisão, falando agora sobre as memórias do nosso computador. Então, gente, nós vimos em sala de aula que nós temos uma hierarquia de memória dos nossos computadores. Mas por que isso acontece, galera? Nós temos alguns probleminhas básicos relacionados à memória na nossa máquina, que é o seguinte: custo, velocidade e capacidade. O que é que acontece? Quanto mais rápida a memória, mais cara ela é. Quanto mais lenta, mais barata. Consequentemente, o que é que acontece? Se a gente for trabalhar em custo, se a gente colocar muita memória rápida, a gente vai ter um custo elevado. Se a gente, então, para reduzir o custo, ter que colocar muita memória barata, porém ela é lenta, então o que é que vai acontecer? O nosso processador vai ficar muito tempo ocioso. Por quê? Porque ela vai demorar muito a responder ao processador, às requisições de leitura e escritas de dados. Então, galera, para tentar minimizar esse impacto, foi estruturada uma hierarquia de memória, em que as memórias que têm uma velocidade mais alta e um custo mais alto possuem uma menor capacidade de armazenamento, em detrimento das memórias que possuem maior capacidade de armazenamento, porém uma velocidade menor e um custo menor. Assim, dentro dessa hierarquia de memória, o nosso processador ele consegue acessar dados que estão sendo usados por ele de uma forma muito mais rápida. E qual é a base dessa estrutura de hierarquia de memória, galera? É o princípio da localidade de referências. O que é esse princípio da localidade de referências? É o seguinte: em muitos programas que a gente trabalha, os códigos são sequenciais, ou a gente tem funções, subrotinas e muitos loops. Então os dados eles tendem a se agrupar, eles tendem a ficar próximos um do outro. Então, tendo essa proximidade, esse agrupamento entre eles, o que é que vai acontecer? A gente pode passar a pegar esses dados que estão sendo usados agora, esse grupo de dados, esse cluster de dados, e colocar nas memórias que são mais rápidas, só selecionar eles. Quando for necessário uma substituição desses dados, esses dados são substituídos nas memórias mais rápido. A gente vai falar em sistemas operacionais um pouquinho sobre essas substituições dentro da memória RAM, mas aí é o conceito de memória virtual que a gente vai ver mais para frente. A gente vai falar de localidade de referências também. Mas para cá, para o nosso princípio de manutenção de hardware, pessoal, é interessante que a gente conheça essa estruturação de memórias. Então, pessoal, essa hierarquia aqui de memória ela é dividida no seguinte: a gente tem as memórias secundárias, que são formadas por memórias não voláteis, como HD, discos como CD, DVD, fitas magnéticas e tudo mais, que os dados são armazenados de maneira permanente. A gente vai falar sobre os HDs, revisar os HDs. E a gente tem as memórias principais, que são compostas principalmente pela memória RAM e a memória cache, que é uma memória que não é visível ao programador. Galera, essa memória cache ela é colocada para acelerar o processo de leitura e escrita de dados vinda da memória RAM. Então nós vamos falar com calma, detalhar a memória RAM, revisar ela e depois a gente fala um pouquinho sobre as memórias cache. Então, galera, continuando aqui, vamos começar a falar sobre a memória secundária mais comum, o disco rígido, HD, certo? Hard Drive Disk. Galera, esse cidadão aí é o responsável por armazenar os dados de forma permanente no nosso sistema. Então, ele armazena no formato de arquivos, ele é visível para a gente no formato de arquivos.
Ele é do tipo, pessoal, não volátil. O que isso significa? Ao desligar a energia, os dados não são perdidos. Ele possui uma grande capacidade de armazenamento, já que armazena os dados de forma permanente. Consequentemente, o HD, esse tipo de memória, a gente vai ver o SSD daqui a pouco, ele é bastante lento. Inclusive, ele utiliza uma cachezinha também, que a gente viu nas aulas e vai revisar aqui nesta aula. Então, galera, como é que esse cara é organizado? A gente viu a estrutura dele, como é que ele armazena dados, são moléculas, né, magnéticas. A gente viu isso em sala de aula, então não vou repassar isso daí. Mas o que é importante, o que é a organização desse disco. Então, galera, ele é dividido em trilhas e setores. O setor, galera, é a menor unidade de informação que a gente tem no nosso disco. Hoje, ele armazena em média 512 bytes de informação. E o disco atual possui milhares, muitos setores. Aqui no slide, só como exemplo, eu coloquei que ele possui mais de 900 setores. Então, como é a estrutura, pessoal, do nosso disco? Nós vamos ter as trilhas, que são esses círculozinhos aqui, que vocês estão olhando no nosso disco. Esses círculozinhos aqui formam as trilhas. E elas são divididas, pessoal, em setores. Vejam só. Quando a gente divide, cada pedacinho desse daqui corresponde a um setorzinho que armazena 512 bytes. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de formatação física. Quando o sistema operacional vai se organizar para armazenar arquivos no disco, ele vai fazer a formatação lógica. Ele vai formar clusters. Clusters, pessoal, são as menores unidades de armazenamento de dados de um disco, lidas pelo sistema operacional. Elas podem ser formadas por um ou mais setores. Geralmente, esses clusters eles têm um tamanho de 4096 bytes. Então, pessoal, só revisando o que são as trilhas e os setores, beleza? Continuando aqui. A leitura e escrita dos dados, pessoal, é um disco rígido. Ela se dá de forma sequencial, como se fosse uma fita magnética, ou seja, a leitura vai ser seguindo uma sequência dos setores e a escrita também. Então, o que é que vai acontecer? Existe dentro do nosso disco, a gente viu nas aulas de revisão, esse cabeçotezinho aqui e aqui uma agulha. Então, o que é que vai acontecer? Esse cabeçote com agulha, ele vai se mover entre as trilhas do disco, certo? Então, ela se move entre as trilhas e o disco rotaciona para pegar um determinado setor em uma trilha. Então, vamos supor que a gente tenha armazenado dados que a gente precisa ler nos setores 2, 4 e 12. Então, na trilha 5, então ele vai mover aqui o cabeçote na trilha 5 e vai ler os setores sequencialmente. 2, 4 e 12, por exemplo. Veja que toda essa movimentação é mecânica. Tudo aqui é mecânico. O que faz com que o disco ele se torne extremamente lento. Eu falo lento, galera, mas é no sentido da lentidão para um sistema computacional. Não é para a gente, não. Para a gente, dentro da perspectiva humana, ele é bem rápido. Então, galera, para a gente tentar aumentar um pouquinho a velocidade, a gente pode desfragmentar o disco, ou seja, sequenciar todos os setores ocupados. Então, deixar eles sequenciados, para que assim a movimentação tanto da cabeça como do disco se torne mais rápida. Para também tentar aumentar a velocidade do HD, pessoal, existe o que é chamado de cache ou buffer de disco rígido.
O que é que isso aí faz? Olha só, quando o sistema ele solicita, quando o sistema solicita um programa ou uma leitura escrita de arquivos, o HD lê os setores onde esse arquivo, esse programa, ele se encontra. A maneira mais rápida de fazer isso seria ler todos os setores onde o arquivo ou o programa está, e depois passar para os próximos setores e assim sucessivamente. Qual é o problema disso daqui, galera? O nosso sistema ele vai ler um setorzinho de cada vez a fim de verificar, ou seja, ele lê, verifica, passa para o próximo. Lê, verifica, passa para o próximo. Um de cada vez. E isso vai gerar uma lentidão muito grande no sistema. O HD já é lento. Fazendo isso, ele fica mais lento ainda. Então, galera, esse bufferzinho, esse cache, ele foi criado para fazer o quê? Ele consiste em uma parte da memória RAM, da memória principal, direcionada para ser esse cache, ou então o próprio chipzinho, um módulozinho de memória RAM, soldada na controladora do disco. Então, o que é que vai acontecer nisso daí? Quando o sistema ele vai solicitar a leitura de um arquivo, vamos supor, ele vai ler todos os setores desse arquivo, ou seja, vai pegar eles e vai colocar no buffer, onde eles serão verificados ali. E, por exemplo, quando o meu computador quiser fazer uma leitura novamente desse arquivo, os setorzinhos dele eles já vão estar encontrados dentro da cache, ele não precisa voltar para o disco. Então isso vai gerar uma velocidade absurda. Por quê? Porque essa cache ela é um módulozinho de memória RAM ou é uma parte da memória RAM. Então isso vai gerar um aumento considerável de velocidade. Aqui está um exemplozinho de um módulozinho de memória RAM soldado na controladora do nosso HD. Porém, atualmente existem os SSDs, Solid State Drivers, galera. Esses SSDs, pessoal, eu considero eles como a evolução dos HDs. Ele é uma memória secundária também, não volátil, serve também, geralmente é colocado internamente na nossa máquina, serve para armazenar de forma permanente arquivos, os arquivos dos programas e outros arquivos de configuração que a gente possa vir a ter, ou de dados. Só que ele utiliza, galera, uma tecnologia denominada flash, que ele vai utilizar um tipozinho lá especial de memória, utilizando circuitos flip-flop, que sai do esboço dessa disciplina, que é a mesma tecnologia utilizada nos pendrives, e por ser um dispositivo digital, não é mecânico, a velocidade dele ele se assemelha muito à memória RAM. A velocidade dele é muito, mas muito mais rápida se comparada ao dos HDs. Tanto é que, na maioria das situações, não se faz necessário o uso de algum cache, de algum buffer neles, além do que eles consomem menos energia, porque eles não têm motores para rotacionar e nada disso, são mais leves e muito mais resistentes do que um HD, porque o HD é mecânico, ele tem uma agulhazinha, qualquer impacto pode empenar a agulha, o motor pode se desgastar e queimar, enfim, existem diversas possibilidades, enquanto o SSD não. O SSD ele é um dispositivo todo lógico digital, né? Ele não tem partes mecânicas. Só para vocês terem uma noção, esse SSD aqui já é um modelo mais antigo, mas veja o seguinte, a leitura e a escrita de cada um. Aqui nós temos 125 megabytes por segundo para leitura e escrita, enquanto o SSD ele tem 450, galera. E olhe que, como eu disse, esse é um pouco antigo. Vejam, pessoal, a diferença de velocidade entre o SSD e o HD. A minha recomendação, como eu disse em sala de aula e continuo, quando vocês forem substituir um HD, principalmente de um notebook, pessoal, sugiram ao cliente a substituição por um SSD. Primeiro, a velocidade vai ser totalmente diferente para iniciar arquivos, carregar e tudo mais.
e a resistência vai ser muito maior. Qual é o problema dele? É o custo. Ele é uma memória mais rápida, consequentemente, o que é que vai acontecer? O custo dele vai aumentar. Hoje, nós encontramos, né, eu estou falando atualmente, a gente encontra SSD de 240 GB com aumento do dólar na casa dos 250 a 300 reais. Para a maioria dos usuários, grande parte deles, é um espaço mais do que o suficiente. Então, você pode recomendar esse cara. Quando ele precisa de mais espaço, não tem para onde. Um HD de 1 TB tem esse mesmo valor, então vai ter que ser HD. Você vai ter maior espaço em detrimento de velocidade e, por que não, confiança também, né? Passando, pessoal, saindo do HD, da memória secundária e indo para a memória principal. A memória principal, galera, composta pela memória RAM, ela é o intermediário entre o HD e o nosso processador. A gente já viu em sala de aula que o HD é extremamente lento, que se o nosso processador fosse buscar os dados, requisitar diretamente do HD, ia se perder muito tempo, o nosso processador ia ficar ocioso. E o processador é um recurso muito caro para que ele fique na ociosidade. Então, galera, o que é que vai acontecer nisso daí? A nossa memória RAM ela vai ficar como uma intermediária lá, em que ela vai ficar armazenando todos os dados que serão necessários para a execução de um determinado programa por parte do nosso processador. Então, aqueles programas que estão prontos para serem executados, eles ficam armazenados dentro da memória RAM. Seus arquivos que estão sendo usados ficam dentro da nossa memória RAM. A gente vai ver que os arquivos que não estão sendo utilizados daquele programa, eles podem ficar dentro da memória virtual, que é uma partezinha do nosso HD, mas isso a gente vai ver em sistemas operacionais lá no terceiro ano. Então, galera, quais são as características da nossa memória RAM? Primeiro, o acesso dela é aleatório, ele não é sequencial. Ele pode acessar qualquer parte dela de forma aleatória, tanto gravar como ler de maneira aleatória. A estrutura de armazenamento dela, pessoal, a gente já falou também, eu não vou entrar nesses detalhes, por capacitores e transistores, aquele exemplozinho da caixa d'água e tudo mais. E atualmente ela vai fazer a transferência e a leitura e escrita de instruções ou de dados, a gente pode falar assim, com tamanho de 64 bits ou convertendo 8 bytes. Certo, galerinha? Continuando. Aqui a gente tem a estrutura, eu falei para vocês, a memória RAM é organizada como se fosse um gridzinho, em que a gente tem, para acessar os endereços, a gente coloca o valor da coluna e o valor da linha, o CAS e o RAS. Tal como, um exemplozinho interessante desse daqui, é como se fosse um jogo, aquele joguinho Batalha Naval. Então a gente vai colocar coluna 8, linha 7, por exemplo aqui. Então ele vai acessar esse endereçozinho aqui da nossa memória RAM. Então, galera, a gente tem o CAS e o RAS, aqui as explicações, eu vou passar por conta disso daqui. E as tecnologias que a gente tem de memória RAM, galera. Nós temos dois tipos principais de memória. A DRAM, Dynamic RAM, que é o padrão utilizado nas nossas memórias RAMs. O que é que essa memória dinâmica ela tem? Qual é o grande problema dela? Com o passar do tempo, os capacitorzinhos que armazenam as informações, eles vão perdendo a carga. Então, de tempo em tempo, tem que ser feito um refresh, ou seja, eles têm que ser recarregados para que todos os dados deles sejam permaneçam dentro deles. Então, de tempos em tempos, a memória RAM dinâmica, ela, vamos dizer assim, é pausada as operações de leitura e escrita dela e é feito um remapeamento, um refresh, recarregando esses capacitores. Isso faz com que ela perca um pouco de desempenho. Então, existe um outro tipo de memória RAM, a Static RAM,
que é o padrão utilizado na cache. Nesse tipo daí, as células que armazenam as informações, elas são formadas por um conjunto, um circuito integrado formado por 4 a 6 transistores, 4 ou 6 na realidade transistores, sem uso, elas não usam capacitores, e isso faz com que não seja necessário o refresh, ou seja, ela não tem que parar de tempos em tempos para recarregar. Isso aumenta a velocidade, porém esse circuito possui um custo maior. Então ela não pode ser, se você fosse utilizar ela como a static RAM, como a memória RAM principal mesmo, como a RAM, o custo seria muito elevado. Por isso que ela é só usada dentro das memórias cache. A gente também tem as tecnologias de Synchronous, não acho que é assim que se fala, Dynamic RAM. A sua frequência ela vai trabalhar na mesma frequência do barramento de memória, ou seja, do barramento de dados que transferem os dados entre a memória RAM e o processador. Então ela vai trabalhar na mesma frequência, de forma alinhada. Nós temos também o Single Data Rate, que é uma tecnologia mais antiga. Ela vai transferir uma única palavra, ou seja, um único conjunto de dados por ciclo de clock. E a Double Data Rate, que é a tecnologia mais atual, transmite 2 palavras por ciclo de clock, fazendo com que a taxa de transferência dobre. Se vocês se lembrarem, galera, a gente falou que só a poxa de sair em sala de aula, frequência real e frequência efetiva. Aqui está uma imagenzinha, pessoal, do que isso significa, certo? Então, por exemplo, uma memória que seja do tipo SDR, que opere uma frequência de 1 Hz, ou seja, um ciclo de clock por segundo, ela vai ser capaz de transmitir 64 bits de informação a cada segundo, ou seja, a cada ciclo de clock. Já uma DDR, ela é capaz de transferir 2 dados, 2 informações de 64 bits a cada ciclozinho de clock. Ou seja, se a gente tivesse aqui uma memória de 1 Hz, ela seria capaz de enviar 128 bits de dados por ciclo de clock, por segundo. O que é que isso significa, pessoal? Que a DDR, como o nome diz, double, é como se a gente estivesse dobrando a frequência em relação a SDR. Por exemplo, se aqui eu tenho uma frequência de 1 Hz, transferindo 64 bits a cada ciclo de clock, se aqui eu transfiro duas instruções, 2 palavras de 64 bits, é como se eu estivesse operando aqui a 2 Hz. Por isso que a gente tem a frequência efetiva e a real. A efetiva é como se fosse a frequência em que só se transferisse uma palavra a cada ciclo de clock. A real é a frequência que ela realmente opera. Então, por exemplo, se eu tenho uma memória que tenha uma frequência efetiva de 800 MHz, qual é a frequência real dela? 400. Por quê? Se a gente disser que ela é uma DDR a 800 MHz, significa que ela tem uma frequência real de 400 MHz, só que a cada ciclo de clock ela vai transferir 2 palavras de 64 bits, fazendo com que teoricamente essa frequência é como se ela fosse dobrada, ou seja, ao invés de 400 a gente tivesse os 800 MHz. Outras tecnologias, galera. Dual Channel, galera. Isso é a capacidade do controlador de memória em acessar 2 endereços de 2 módulos de memórias diferentes em um mesmo ciclo de clock. O que significa, galera? Que ao invés da gente, por exemplo, numa memória SDR, a cada ciclo de clock, a gente tem 64 bits de transferência de dados. O que vai acontecer? Numa memória
Dual Channel, ela vai conseguir transmitir ao mesmo tempo, de forma paralela, como se tivesse dois ciclozinhos lá de forma paralela, dois ciclozinhos transferindo 64 bits, fazendo com que essa taxa de transferência dobre para 128 bits por ciclo de clock. Se a gente for considerar uma memória DDR, que já ela transfere 128 bits a cada ciclo de clock, a gente vai ter, se a gente vai ter dois ciclozinhos em paralelo transmitindo duas palavras por ciclo de clock, a gente vai ter uma transferência real de 256 bits a cada ciclo de clock. Contudo, para que esse sistema Dual Channel funcione, a gente vai ver isso nas aulas práticas, os módulos de memória, os pentes de memória, eles devem ser iguais, idênticos, possuírem também mesma frequência e capacidade. Frequência e capacidade é algo que a gente vai ver na próxima aula de revisão. Então, galera, aqui os critérios para escolhas de memória vão ser frequência, latência, capacidade e fabricante. Isso aqui a gente vai falar com calma na próxima aula de revisão. Eu acredito que o tempo já tenha estourado, né? A gente já vai em 26 minutos. Eu queria aula de 15 minutos, a gente já vai nos 26. Então, galera, essas explicações aqui elas ficam para a próxima aula. No mais, assistam, façam os exercícios. Quem já fez, revisa, coloca lá no Siga A. E é isso, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus.